Bom, vamos começar a aula de Física das Radiação. Vamos começar. O objetivo da disciplina. Esta disciplina tem por objetivo levar o conhecimento físico aplicado à radiologia para a realização de exames com qualidade adequada. Vamos à introdução. Física das radiações. É o nome utilizado da área da física que estuda a interação das reações ionizantes com a matéria, com interesse especial nos efeitos produzidos por essas interações e, em particular, na transferência de energia da radiação para o meio. Ou seja, vamos estudar a interação da radiação ionizante, ou seja, a radiação que ioniza com a matéria, que irá ionizar com a interação com o corpo, que vai nos trazer benefícios, também pode nos trazer malefícios, né? Bem, segundo, a estrutura da matéria. Tudo que existe no universo é composto por átomos e combinações. Essas combinações, ou seja, toda matéria tem um átomo e várias combinações, que são as substâncias compostas, H2O, nitrato de prata e por aí vai, certo? Aí nós temos as substâncias simples, que são constituídas por átomos e suas combinações formarão as moléculas de substâncias compostas. Essas substâncias compostas substâncias compostas. As combinações dos átomos dependem de sua natureza e das propriedades que suas estruturas proporcionam. Ok? Aqui nós temos a estrutura da matéria. Nós temos o núcleo, nós temos as moléculas e o átomo. Né? Essa aqui é uma estrutura atômica, é um modelo atômico meramente filosófico, né? Que é uma estrutura desenhada pelo cientista. Né? Então essa estrutura é conhecida internacionalmente. O vermelho, nós vemos aqui no meio dela, nós vemos o núcleo, tá? No meio dessa estrutura nós vemos o vermelho, o núcleo. O verde vemos a eletrosfera ou camada eletrônica. E os pontos roxos que circulam são os elétrons, tá ok? O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. A estrutura atômica. A palavra átomo foi introduzida pela Grécia Antiga por volta de 400 a.C. Demócrito, um filósofo grego, acreditava que toda matéria fosse formada por pequenas partículas, denominadas de átomos. Acreditavam-se que estas partículas representavam a menor porção da matéria possível, ou seja, eram indivisíveis. Como esta ideia não pôde ser comprovada por Demócrito e seus contemporâneos, ela ficou conhecida como o primeiro modelo atômico, mas meramente filosófico. Não é isso? E desse a entender que, porque era que se dizia naquela época, pois não tinham como se mostrar ou como se provar, pois foi criado por Demócrito, né? Então ele desenhou o primeiro modelo atômico. Depois, anos e anos, chegou a esse modelo. Tá ok? Que foi, esse modelo aqui. Depois de anos e anos, que chegou a esse modelo. Então nós vamos lá. A tese de Demócrito permaneceu inalterada por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808,
Dalton retomou esta tese sob uma nova perspectiva e experimentação, baseado em reações químicas e pesagens minuciosas. Chegou à conclusão de que os átomos realmente existiam e que possuem algumas características. Primeiro, toda matéria é formada por diminutas partículas esféricas, maciças, neutras, indivisíveis, chamadas de átomos. Certo? Depois vem a segunda. Existe um número finito de tipos de átomos da natureza. Ele quis dizer que não é infinito. Ela chega a um fim. Existe um número determinado, né? Que chega o tipo de átomo na natureza, que ela tem um fim, não é infinito. Terceira, a combinação de iguais ou diferentes tipos de átomo originam diferentes matérias. A estrutura atômica. Com a descoberta dos prótons e elétrons, Thomson... Desculpem aí, pessoal. A estrutura atômica. Com a descoberta dos prótons e elétrons, Thomson, em 1898, propôs um modelo de átomo no qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos, garantindo o equilíbrio elétrico entre as cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons. Nós temos aqui a matéria positiva, que é o verde, e os elétrons, que é negativo, são os vermelhos. Modelo atômico de Thomson, certo? Essa aqui é de Thomson. Vamos lá. Ao lado aqui, nós temos essa estrutura, que são os elétrons, que passam um pelo outro, tendo essa massa positiva de elétrons. Esse é outro desenho com as suas cargas. A estrutura atômica. Ernest Rutherford e seus colaboradores conseguiram modificar este conceito, pois conseguiram, através de experiências realizadas, verificar que o átomo pode sim ser dividido. Tá? A estrutura atômica ela pode ser dividida. Então, esse tema aqui nós temos o desenho, a foto aqui de Niels Henrik David Bohr, que fez a primeira figurinha lá, né, do átomo. A estrutura atômica. O modelo de Bohr, ou Rutherford Bohr, é considerado o mais aceito. O modelo atômico de Rutherford Bohr ficou assim conhecido porque Niels Bohr manteve as principais características do modelo de Rutherford, porém acrescentou mais informações sobre os elétrons que ficavam ao redor do núcleo. Essa aqui é a estrutura atômica do modelo de Bohr, que é o mais aproximado dos dias atuais. Aqui são as camadas, que cada camada existe os números, certo? Então, a mais aproximada de hoje, que foi o modelo de Bohr, a estrutura atômica de Bohr, que é esse modelo. A estrutura anatômica de Rutherford Bohr. Aqui nós temos as camadas KL, que são as camadas eletrônicas, né? Elas são as camadas KL, MNO, Q. Que possível, na camada K nós temos 2 elétrons, na L 8, M 18, 32, O 32 também, P. Isso são as camadas. Cada camada dessa, cada círculo desse existe uma pontuação, né? Um ponto, são vários pontos de elétrons. Aqui a estrutura, aqui é o Arnold Sommerfeld, em 1897, né? Tá aqui, Sommerfeld. Aqui é só a foto dele para vocês conhecerem. Sommerfeld, em 1916, corrigiu o modelo de Bohr para que este modelo pudesse descrever todos os átomos da natureza. Trata-se de um modelo baseado no sistema planetário, ou seja,
Ao centro temos o núcleo, composto por nêutrons, prótons e subpartículas, e ao redor os elétrons gravitam em órbitas definidas por níveis de energia. A estrutura atômica, né? Os elétrons que ficam mais próximos ao núcleo, ou seja, K e L, são mais fortemente ligados, pois visto que o núcleo é carregado positivamente e os elétrons negativamente, é necessário uma energia de ligação maior para que os fixe nestas camadas. Então, é a lei da atração, pessoal. Os opostos se atraem. Os prótons são positivos e os nêutrons não têm carga e os elétrons são negativos. Então, os opostos se atraem. De novo, para elas fixas nessas camadas, existe a lei da atração, como eu falei. Os opostos se atraem. Positivo, o negativo se atrai. Positivo por positivo, eles, claro que não vão se atrair, né? E o nêutron, ele tem uma carga neutra, né? Aqui nós temos aqui o amarelo, são os elétrons. Como é que é os elétrons? Os elétrons, nós temos a carga negativa. Os prótons, nós temos carga positiva. E os nêutrons, ele não tem carga, tá certo? Então aqui os vermelhos estão identificando, tá ok? Aqui nós temos a repulsão. Aqui como eu falei, a lei da atração, né? Os opostos se atraem. Então nós temos próton, que é próton com próton, que é a repulsão, que é 2 positivos, que eu falei anteriormente. Nós temos elétrons, que é outra repulsão. Elétron com elétron são negativos, né? Não se atraem. Mas prótons e elétrons com a carga, prótons com a carga positiva e com a carga dos elétrons que são negativos. Aí entra a lei da atração, não é isso? Então, prótons e elétrons se atraem, né? São cargas positivas e negativas. A estrutura atômica. Os elétrons que ficam mais distantes, ou seja, na última camada, são responsáveis pelas ligações interatômicas ou ligações químicas. E esta camada é conhecida como camada de valência. Ok? Vamos ver aqui a camada de valência. Camada de valência é a última camada a receber elétrons em um átomo a partir de sua distribuição eletrônica. Através do princípio de Linus Pauling, que foi o cientista, né? Os átomos podem possuir até 7 camadas de distribuição eletrônica, denominadas de K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa existe uns números de elétrons. Os elétrons que pertencem à camada de valência são os que participam de uma ligação química por estarem mais externos em relação aos outros, sendo possível deste modelo interações do tipo covalente, iônica ou eletrostática. Aqui são estruturas atômicas, que é o primeiro, teve-se uma ideia. O segundo, que o vermelho, os pontos vermelhos são negativos e o verde é positivo. Então, a estrutura mais próxima da estrutura atômica, nós temos a do meio, né? Que temos vários desses desenhos aí em forma, né, de estrutura atômica. Ó. O que hoje em dia mais próximo, que é a resolução de todos os tempos. Essa é a forma da estrutura atômica, tá ok? Os elétrons se distribuem em camadas ou orbitais, de maneira que cada camada acomode um número definido de elétrons.
tá ok? Os elétrons se distribuem em camadas, cada elétron tem suas camadas orbitais, de maneira que cada camada acomode o número definido de elétrons, como se fosse lá, aquela K, L, M, N, O, né? Então cada um deles existe o número de elétrons, tá ok? Nós temos aqui os elétrons para os orbitais. Vocês vendo esse desenho cheio de pontinhos, cada camada, cada círculo desse daí equivale, né? Digamos que a primeira camada, a K, lá perto do próximo ao vermelho. Você fazendo um círculo completo, esse círculo completo você vai ver dois pontinhos, né? Um em cima e outro embaixo. Então a camada K ele tem 2 elétrons. Vamos lá para a segunda. A segunda camada, você contando aqui, ele vai dar uma camada de L, vai dar 8. E por aí vai. Tá ok? Vocês estão entendendo? Então cada camada dessa, do primeiro até o último, são os números de elétrons. Então nós temos a camada K, 2. A camada L, 8. A camada M, 18. A camada N, 32, camada O, 32, camada P, 18 e a camada Q, 2, que é o último. Você pode dar uma circunferência no último, que você vai ver só 2 camadas. Aliás, 2 pontos, tá ok? Prótons e nêutrons. Os prótons são carregados positivamente e determinam o número de elétrons do átomo. Os nêutrons possuem praticamente a mesma massa dos prótons, porém não possuem carga elétrica. Os prótons são que? Positiva. E os nêutrons, eles são nêutrons, né? Ele não é nem positivo nem negativo. Então ele não tem a quem se chamar, ele não tem a quem se chegar, tá vendo? Então, voltando, prótons positivo e elétrons negativo. Prótons e nêutrons. Aqui nós vamos chegar aqui, pessoal. Ambos são chamados indistintamente de núcleos. Vamos prestar bem atenção nessa daqui, que é meio complicado. Vocês têm que pegar para saber qual o significado de A, N, Z. Tá? O significado: A é igual ao número de massa, N é o número de nêutrons e Z de prótons, ou número atômico. O Z ele pode ser chamado de prótons ou número atômico, tá ok? Então, isso aqui é uma... digamos que aqui seja uma fórmula, né? É a fórmula. Massa é igual a nêutrons mais o número atômico, ou número de prótons. Entenderam? São chamados distintamente os núcleos A, que é o número de massa, A, igual a nêutrons mais o número atômico, que é o Z, ou número de prótons. Aqui nós vamos entrar, posteriormente nós vamos entrar com números, né? Então, cara, vocês vão ter que... mais isso aqui raramente cai em concurso. O que cai em concurso é mais a tomografia, ressonância. Não sei por que isso aqui não cai. E é tão difícil isso daqui, né? Isso, pelo que eu vi nos concursos que eu já tive, não. Isso aqui é só um lembretezinho para vocês. Mas vamos lá. Então, nós temos a fórmula, que a massa é igual ao número de nêutrons mais o número atômico. Certo? Prótons e nêutrons. Ambos são chamados indistintamente de núcleos. Nós vamos lá. Massa é igual a nêutrons mais número de prótons ou número anatômico, certo? O A, o que é o A? É o número de massa. O N, olha só, o número de nêutrons. Isso aqui é mais para vocês saberem, né? Então o Z, posteriormente, que é o número Z, o número de prótons ou número atômico. Ok? Aqui nós temos os elementos químicos. Os elementos químicos. Elemento químico é considerado como um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, né? Então temos
O X no meio vermelho, digamos que seja um boro, ou o cromo, ou o ferro, qualquer um. É um X, né? E em cima nós temos o número de massa. Então, acima nós temos o número de massa e embaixo nós temos o número atômico, ou número de prótons. Ok? Então nós temos aqui os exemplos do número atômico de Z, que é o número de próton. O número atômico é igual a prótons. Vamos lá. O número atômico é apresentado pela letra Z. O número atômico é representado pela letra Z, sendo ele o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Olha aí. Sendo Z, ele o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Então, é o número atômico igual a prótons. É o número atômico que caracteriza cada elemento químico da tabela periódica. Ok? O Z, que é o que? Número atômico, né? Que ele vai lá embaixo. Número de massa. O número de massa é representado pela letra A. Ok? Sendo ele o número de prótons e nêutrons presente no núcleo do átomo. Então, a massa é igual a prótons mais nêutron. O X é sempre, pessoal, é como se fosse um H2O, um bório, um fósforo, esse tipo de massa, tá ok? Então vamos lá, vocês entenderam? O número de massa é representado pela letra A, que é massa, que é igual prótons mais nêutrons. Isso aqui é outra fórmula. Tá? Aqui nós temos isóbaros, isótopos, isônios. Nós vamos aqui para os isótopos. São átomos que possuem o mesmo número atômico. Qual é o número atômico? Fica onde, pessoal? O número atômico, que é o Z, é embaixo. Olha embaixo. Né? Nós temos o 1 e 1 de cada lado, que é o hidrogênio, 1, e o deutério, que é 1 embaixo, né? Aí eles são átomos que possuem o mesmo número atômico. Então eles são o mesmo número atômico. Se cair uma pergunta em concurso, dando esse exemplo de que tipos eles são isótopos, né? Por quê? Porque eles têm o mesmo número de atômico, né? O número atômico, que é o Z, que é embaixo, tá ok? E em cima são diferentes, que é o número de massa. Então, A, que fica em cima, e o Z, que é o número atômico, é embaixo. Entenderam? Isso é dessa forma. Agora nós estamos isótopos. Nós vamos para o exemplo de isótopos. São átomos que possuem o mesmo número atômico, tá? Que é a massa lá em cima, ó, e o Z embaixo. É só para vocês saberem identificar quem é massa e quem é o número atômico, tá ok? O número de massa, que é o Z, tá ok? Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Que massa? O A fica onde? Fica em cima, certo? São iguais, olha, o mesmo número de massa. A massa não fica em cima, o A? Então fica 40 de argônio lá em cima e cálcio lá em cima. Então são átomos que possuem o mesmo número de massa com diferente número atômico, que é o Z lá embaixo. Tá ok? Essas são as fórmulas, para ninguém esquecer. Massa lá em cima e o Z é o número atômico. Olha só o exemplo. O A de massa lá em cima e o Z de número atômico. Tá ok? Eu coloquei assim para vocês identificar quem é massa e quem é número atômico. Que são o mesmo número de massa que fica na parte de cima e o diferente número diferente número do atômico, que é embaixo. Vocês têm que saber onde fica a massa, onde fica
o número atômico. Vocês aprendendo, sabendo isso aí, pronto, aí é show de bola. Sabendo que o a massa sempre é lá em cima e o número atômico sempre embaixo, aí vocês sabendo a diferença de cada um isótopo, os isóbaros, aí vai dar tudo ok. Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa. Olha lá em cima, olha. Tá vendo, ó? Vermelhinho do lado de esquerdo de vocês, né? Possui o mesmo número atômico, o mesmo número de massa, né? E diferente número atômico. Aqui são os exemplos. Vejamos aqui. Isóbaros são átomos com o mesmo número de massa. Vamos lá, 40, 40. A sempre lá em cima. O Z é lá embaixo, né? Então são diferentes, número atômico diferentes. Aqui nós, resumindo, nós temos aqui o argônio e o cálcio, certo? Nas tabelas periódicas tem o boro, tem o carbono. Vocês pesquisando no trabalho, vocês pesquisem sobre a tabela, que vocês vão ver como é muito interessante. Tem pessoas que memorizam a tabela, mas tem que gostar muito, viu? Saber muito de número, né? Porque, né, é complicado. Então, isótonos. Os isótons são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos de massa, né? Aí já mudou. Olha como é tudo diferente, pessoal. Olha aí, tudo diferente. A massa nós temos 11 no boro lá em cima. No carbono nós temos 12. Embaixo nós temos Z, que é o número de massa, de prótons, né? Diferente, olha. E lá no carbono, da mesma forma. Vocês estão entendendo, né? Essas são fórmulas. Olha aqui, calcular os nêutrons. A, né, é igual ao número de massa. Z ou P, que é número de prótons, né? E é igual ao número de... pronto, isso aí. Então eles vão calcular o A, que é o número de massa. E aqui o F é o flúor. Então nós temos diferente de massa. A massa em cima, que é o flúor, e o neônio. Somos diferentes. Isso aqui são para calcular. Olha como são semelhanças do número de nêutrons, ou seja, a massa e o número atômico são diferentes. Então, quando você vê todos esses diferentes, tanto em cima como embaixo, esses são chamados de isótonos. Isótonos, olha como é a diferença, ó. A massa lá em cima, o A vermelho, 11, 12, diferentes. Embaixo também, ó, o Z, né, que é o número de prótons, né, 5 e 6, boro, carbono. Aí então nós temos nêutron é igual a massa menos os prótons, né? Então boro, vamos contar 11 lá em cima, 11 menos 5. No B, que é o boro, 11 menos 5. Ele não está falando aqui da fórmula N é igual a número de massa menos o prótons, não é isso? Então ele está dizendo que a massa, ele está dizendo que é menos que os prótons, tá certo? Então 11 menos 5 é igual a 6 nêutrons. Do outro lado, carbono, 12 menos 6 é igual a 6. Entenderam como é fácil? Né? Então essa é a fórmula. Qual é a fórmula de isótonos? Aí você já sabe qual é. Qual é a fórmula de isótopos? Aí vocês já sabem. E por aí vai. Olha só a tabela periódica. É uma maravilha. Olha só, gente. Olha que complicado. Isso aqui dá dor de cabeça. Então, quem trabalha física, parabéns. Gosta disso aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui já terminamos mais uma aula de física das radiações, que aqui foi um resumo, foi a introdução.
A estrutura da matéria, a estrutura atômica, os elétrons por órbita, né? Falei dos prótons e os nêutrons, elemento químico, número atômico, número de massa, e por último são esses aí, isótopos, isóbaros, isótonos, e a tabela periódica. Tá ok, pessoal? Até a próxima.